A guerra já acabou? Afinal, a Rhaenyra está no Trono de Ferro, os Hightower se renderam, Porto Real caiu. Parece o fim da Dança dos Dragões, certo? Errado, pessoal, porque a vitória de Rhaenyra é muito mais frágil do que parece. Ela conquistou o símbolo do poder, que é sentar no trono, mas ainda não conquistou o reino. Os inimigos continuam vivos, os cofres estão vazios, a fé dos Sete se recusa a reconhecê-la por completo, e os Hightower ainda têm cartas escondidas no jogo. Neste episódio, existe uma traição sendo plantada diante dos olhos de Rhaenyra. Existe um segredo sobre Daeron que pode explodir a sucessão da linhagem dela. Existe uma falsa sensação de controle sobre o tesouro da coroa. E existe um sino tocando 12 vezes. Pasmem, eu contei. Como se a própria cidade estivesse avisando que a paz ainda não chegou para o reinado de Rhaenyra. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar como cada decisão de Rhaenyra, mesmo quando parece justa, pode empurrar o reino para uma tempestade ainda maior. Daemon Targaryen, o príncipe rebelde, chega para exigir a redenção dos Hightower. Ele não precisa entrar com um exército inteiro. E por quê? Sim, ele chega com Caraxes, Vérmito e Asa Prata. E a confiança dele vem daí. O Daemon sabe que diante do fogo dos dragões, 15 mil homens Hightower poderiam virar cinzas, ó, em minutos. A rendição de Ormond Hightower, primo de Alicent, parece inevitável. Mas a grande pergunta que fica pra gente, pessoal, é: essa rendição, ela é genuína? Ou é apenas uma tática para ganhar um pouco mais de tempo? Porque aqui nasce um dos pontos mais perigosos do episódio, pessoal. A Rhaenyra quer ser vista como uma rainha justa. Ela quer ser diferenciada da brutalidade de Daemon, da manipulação dos verdes e da imagem de tirania que seus inimigos tentam colar nela. Por isso, ela oferece clemência aos Hightower. A decisão parece nobre, parece a atitude de uma rainha que governa com mais do que o medo, entenderam? Só que o Daemon, ele enxerga um outro lado. Em uma guerra civil, misericórdia pode virar munição para o inimigo. Lembrem-se desse nome que eu tô falando aqui para vocês, Tubbleton. Tubbleton não é uma cidade qualquer no mapa. Ela fica em uma posição estratégica, num caminho importante para os exércitos que ainda disputam o controle do reino. Se os Hightower continuarem vivos, organizados e com tempo para reagrupar as suas forças, Tubbleton pode se tornar um ponto de pressão contra a Rhaenyra, assim como ela fez na temporada anterior com aquele bloqueio na goela. Então, quando a Rhaenyra poupa os Hightower, pessoal, ela não está apenas encerrando uma ameaça imediata. Ela também está permitindo que essa ameaça recue e volte em um outro lugar com uma força ainda maior, entenderam? Mais adiante, pessoal, essa escolha, ela pode abrir caminho para a queda de Tubbleton, uma cidade que Rhaenyra deveria proteger, mas que pode acabar pagando o preço da clemência dela. E Daemon, ele sabe disso. Ele é velho de guerra. Para ele, Ormond não está se rendendo de verdade. Ele está só comprando tempo, sabe? Ele já sacou qual que é do Ormond. Mas antes de deixar os Hightower partirem, o Daemon exige uma peça fundamental: Daeron Targaryen. Ou não, né? Daeron, pessoal, é o quarto filho de Viserys com a Alicent. Ele foi afastado de Porto Real e criado em Vila Velha, no coração do poder Hightower. Enquanto o Aegon e Aemond estavam no centro da guerra, o Daeron foi preservado longe do caos da capital. Ele se torna uma espécie de peça reservada dos verdes no jogo do xadrez, sabe? Um herdeiro masculino Targaryen criado pelos Hightower com sangue real e valor político. E por que isso passa tanto peso agora aqui pra gente e é tão fundamental? Porque o Aegon e o Aemond estão desaparecidos ou fora de ação. E Daeron passa a ser uma alternativa viva para todos aqueles que rejeitam Rhaenyra ao Trono de Ferro. E aqui, pessoal, entra a sombra do Grande Conselho de 101 depois da Conquista. Exato, do ano 101. Aquele conselho criou um
procedimento perigoso. Quando houve uma disputa entre uma linhagem masculina, os senhores de Westeros escolheram o homem. Não foi uma simples decisão familiar. Aquilo virou uma arma política usada contra qualquer mulher que tentasse reivindicar o Trono de Ferro. Rhaenyra, pessoal, ao ser nomeada a herdeira por Viserys, acreditou que esse precedente tinha sido superado. Mas a existência de Daryl reabre essa ferida. Mesmo assim, ele representa uma ameaça porque é um herdeiro masculino legítimo, com o apoio dos Hightower e um potencial para unir os inimigos de Rhaenyra. A segunda grande má decisão de Rhaenyra é poupar Daryl e enviá-lo para a muralha. Na cabeça de Rhaenyra, isso resolve o problema sem derramar mais sangue real. Daemon discorda. Para ele, enquanto Daryl estiver vivo, a guerra continua respirando. E então vem o choque, pessoal. O garoto entregue por Ormond não é o verdadeiro Daryl. Ormond arma uma troca de identidade. O verdadeiro Daryl, com seu cabelo castanho Hightower, permanece seguro. A Rhaenyra acredita que neutralizou um herdeiro masculino, mas na prática deixou o verdadeiro perigo escapar por suas mãos. E essa aqui é uma bomba relógio, uma bomba política. Enquanto ela pensa que resolveu o problema, pessoal, da sucessão, os Hightower preservaram uma bandeira viva para reunir aliados contra ela. E isso deixa a rendição de Ormond com outro peso. Aquilo lá, pessoal, que nós vimos no início não foi submissão, foi estratégia. Enquanto esse jogo acontece fora do olhar da população, o Porto Real, pessoal, dá sinais de decadência por todos os lados. Os ratos voltaram. Desde o brutal incidente de sangue e queijo, Aegon ordenou a execução dos caçadores de ratos. No livro, o Otto Hightower dá um jeito nisso. Ele tenta lidar com o problema trazendo gatos para a Fortaleza Vermelha. Na série, com o Otto preso e a cidade cada vez mais instável e posteriormente morto, a presença dos ratos ganha outro significado. Eles não estão ali apenas, pessoal, como uma praga. Eles funcionam como símbolo de podridão desse castelo. Um símbolo de traição, de doença e da decomposição das próprias instituições. A Rhaenyra conquistou Porto Real, mas não herdou uma cidade saudável para que ela possa administrar. Ela herdou corredores assombrados, aposentos carregados de memórias e uma população faminta. Até a cama de Viserys pesa sobre ela. Rhaenyra sente os fantasmas do pai nos aposentos reais e não consegue simplesmente ocupar aquele espaço como se nada tivesse acontecido. Ela busca conforto em Daemon, mas o palácio inteiro parece lembrar que o Trono de Ferro cobra caro de quem se aproxima dele. Enquanto objetos com as cores dos verdes e símbolos Hightower são queimados, existe um detalhe que chama a atenção, pessoal. Chama a nossa atenção, né? Que são o sino. Ele toca pelo menos 12 vezes ao longo do episódio. Eu vou colocar aqui, ó, 5 batidas agora. Aí eu vou voltar a falar um pouquinho agora, né? Para não dar strike no canal. Mais 5 vezes. Sejam bem-vindos. Vossa Graça. E agora, pessoal, mais 2 vezes. A minha leitura é que esse sino funciona como uma contagem fúnebre, sabe? Como se fosse um velório. A Rhaenyra entrou em Porto Real como rainha, mas cada toque lembra que essa vitória vem cercada de morte, fome, traição e instabilidade. Não parece um sino de celebração, entenderam? Parece um aviso pra gente. Um aviso de que a cidade foi tomada, mas a paz ela não conseguiu chegar. E esse aviso, pessoal, se confirma quando a Rhaenyra descobre o problema mais urgente do seu reinado. O tesouro está vazio. O grande mestre, Oberyn, que eu não sei falar o nome dele direito, revela que Tywin Lannister, o antigo mestre da moeda, esvaziou os cofres antes da queda de Porto Real. O que resta mal sustenta a corte por mais algumas semanas. E aqui está a grande mentira sobre o tesouro. Acreditar que quem senta no Trono de Ferro automaticamente controla o reino.
A Rhaenyra tem a coroa, tem Porto Real, ela tem dragões, mas não tem o quê? La Plata. E sem dinheiro, ela não consegue alimentar o povo, pagar soldados, manter alianças, sustentar a corte ou financiar a guerra. O poder dela parece enorme por fora, mas por dentro está sem estrutura. A estrutura que mantém o sistema respirando. No livro, pessoal, Tywin é torturado e se recusa a revelar o paradeiro do ouro. Já na série, o destino dele fica mais incerto. Lohar o joga nas águas. E com o peso da armadura, ele pode estar morto. Mas em Westeros, quando não existe corpo, sempre existe uma dúvida. Afinal, essa é a mesma dúvida do dragão Sunfyre, né? Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não. Bom, continuando. Mas e se o Tywin, pessoal, ainda estiver vivo? E se ele cruzar o caminho de Larys e Aegon? E se o ouro da coroa continuar fora do alcance da Rhaenyra, justamente quando ela mais precisa dele? O que vocês acharam dessa teoria? Válida? Essa questão financeira, pessoal, ela pode ser tão perigosa quanto qualquer dragão, se é que vocês me entendem. Enquanto isso, pessoal, está rolando essas discussões e esses problemas, Porto Real está sofrendo com a fome. E isso é resultado do bloqueio naval imposto pelos Velaryon em apoio à Rhaenyra. E aqui existe uma ironia cruel. A mesma estratégia que ajudou Rhaenyra a enfraquecer os verdes, agora cobra um preço do povo que ela precisa governar. E a próxima decisão, pessoal, da Rhaenyra mostra exatamente essa fragilidade. A coroação. A Rhaenyra sabe que precisa de uma cerimônia para ser legitimada em seu reinado, mas também sabe que a cidade está faminta. Uma coroação grandiosa em meio à miséria de Porto Real poderia parecer um insulto para o povo. Então ela tenta um meio termo. Ela dispensa uma cerimônia elaborada e pede para ser ungida pelo alto septão Balman. Só que coroação e unção ela não tem o mesmo peso. A coroação é um gesto político e terreno. A unção tem um peso religioso, simbólico e quase divino, e é maior do que a primeira. Ser ungida pela fé dos sete ajudaria a Rhaenyra a transformar uma conquista militar em um reconhecimento espiritual. E é aí que a fé dos sete entra no jogo. A relação entre os Targaryen e a fé sempre foi delicada. O Aegon, o Conquistador, precisou fazer alianças religiosas para estabilizar o seu domínio. Mas a prática de incesto dentro da família, a obsessão por sangue puro e o poder dos dragões sempre foram vistos por muitos como sinais de blasfêmia. Então, quando a Rhaenyra tenta usar a tomada de Porto Real como prova de que os deuses estão ao lado dela, meus amigos, a resposta do alto septão é fria, dura e calculista. Ele se recusa a ficar do lado dela. Ele se recusa a ungí-la. E o motivo oficial é simples. Ele não viu o corpo do Aegon. E para a fé, enquanto não houver prova da morte dele, ungir Rhaenyra seria admitir dois monarcas vivos ao mesmo tempo. E isso não pode acontecer. Mas existe uma camada política nisso tudo, pessoal. O Aegon ainda possui a coroa de Aegon o Conquistador. Mesmo escondido, ferido ou desfigurado, ele carrega um símbolo fortíssimo de legitimidade para o alto septão. E a Rhaenyra, pessoal, ela até tenta argumentar. Ela menciona Adam de Casco e o seu dragão. Mas essa menção aos dragões causa repulsa no alto septão. Ele fica ainda mais irado. Para ele, dragões não são prova de favor divino. São magia, fogo, medo e profanação. Esse momento é importantíssimo aqui na nossa narrativa, porque mostra que Rhaenyra pode vencer batalhas militares e ainda assim perder a cidade por dentro. Uma revolta motivada pela fé, pessoal, teria uma força diferente. Se ela não tiver o apoio da fé, meus amigos, a coisa pode mudar de jogo. E enquanto Porto Real tenta se reorganizar, uma ameaça continua pairando sobre todo o reino. Aemond e Vhagar, que nem sequer apareceram nesse episódio. O Aemond, pessoal, continua ferido depois de tomar Harrenhal. Está se recuperando sob os cuidados de Alice Rivers. E aqui vale lembrar quem é Alice. Alice Rivers
é uma figura perigosa, porque nunca parece estar completamente de um lado. Ela conhece Harrenhal, entende as suas sombras e sabe usar essa informação, o medo, o desejo como ferramenta de poder. Ela queria Harrenhal para ela, o Daemon negou esse desejo dela, mas a chegada de Aemond fragilizado abre uma nova oportunidade. Será que Aemond pode oferecer a Alis aquilo que Daemon não ofereceu? E quando a Rhaenyra oferece Harrenhal a quem matar o Aemond, Alis passa a ocupar uma posição perigosa e fascinante. Pense aqui comigo. De um lado, o Aemond pode precisar dela para sobreviver. Do outro, o Daemon e Rhaenyra podem transformar Harrenhal em recompensa para quem eliminar o Aemond. No fim, pessoal, esse episódio deixa uma mensagem muito clara pra gente. A Rhaenyra venceu uma etapa, mas herdou uma cidade faminta, um tesouro vazio, uma fé desconfiada, inimigos escondidos, aliados instáveis e dragões que podem escapar do controle dela a qualquer momento. A guerra não acabou, ela apenas mudou de forma. E talvez a maior ameaça para a Rhaenyra agora não esteja em um campo de batalha distante. Talvez esteja dentro da sua própria casa. A vitória que ela acabou de conquistar, agora pode começar a escapar por suas mãos. Bom, fiquem comigo, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, permaneçam bem, permaneçam seguros. Fiquem com Deus, como deve ser. Tchau, obrigado e até o próximo vídeo.